Bom, meu nome é Rodrigo Bertolotto, trabalho na VMware. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, com os parceiros da VM. Para aqueles que ainda não são parceiros, fica aqui o convite, né? Realmente a gente valoriza muito o ecossistema de parceiros da VMware. A VMware faz só venda indireta, ou seja, todas as vendas da VMware são feitas através dos parceiros. E a gente espera, sim, cada vez mais ter parceiros da VMware atuando no mercado para levar essa mensagem que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. A VMware está com uma mensagem bastante high-tech, vamos dizer assim, na vanguarda da tecnologia. Acho que é importante vocês conhecerem, levarem essas mensagens para os clientes de vocês, que eu acho que está bastante aderente ao que a gente está vendo no mercado hoje. E quando a gente fala dessa mensagem, basicamente a gente está falando de transformação digital, né? A VMware tem ajudado muitas empresas nesse processo de transformação digital e na estratégia das empresas se tornarem empresas digitais, negócios digitais. Quando a gente fala de negócios digitais, basicamente o que vem à nossa cabeça é a aplicação ou as aplicações. A aplicação é a alma do negócio. Uma empresa que se propõe a ser um negócio digital, ela depende muito da aplicação. A aplicação para poder gerar receita para essa empresa, a aplicação para poder tocar o cliente, ou seja, a cara da empresa está nessa aplicação. A interface para o cliente, uma empresa digital, é a aplicação. E todos os esforços dessas empresas, muitos desses esforços dessas empresas estão voltados para a aplicação. Recursos de operação, recursos de desenvolvimento, a própria linha de negócio interferindo bastante no que a aplicação vai fazer, nas funcionalidades, ou seja, a aplicação realmente tem bastante importância nesse cenário. E o que a gente tem visto bastante nas nossas empresas é que o CIO, ele tem, obviamente, o dever de rodar essa aplicação com performance, com agilidade, criar essas aplicações com agilidade e, claro, ele tem algumas escolhas para fazer. Para as aplicações que ele tem hoje, por exemplo, o que ele vai fazer com as aplicações, por exemplo, existentes? Ele vai manter essa aplicação? Ele vai substituir todas essas aplicações? Ele vai modernizar essas aplicações? Esse é um momento bastante de escolha desses CIOs que a gente precisa entender e levar uma mensagem realmente bastante positiva. Para essas iniciativas, pessoal, basicamente o que a gente tem os clientes precisam ter a flexibilidade de, por exemplo, poder desenvolver essas aplicações, qualquer aplicação, seja uma aplicação tradicional, seja uma aplicação moderna, utilizando ferramentas avançadas aí de desenvolvimento, building blocks avançados. E também o que é importante é que essas aplicações sejam desenvolvidas de forma ágil, de forma rápida, para atender a necessidade do negócio, obviamente. E aí ter um time to market mais agressivo e diferenciar, fazer com que nossos clientes se diferenciem dos seus concorrentes. Outro ponto importante é com relação à flexibilidade de fazer o deploy dessas aplicações. E o deploy ele pode ser feito em qualquer ambiente, em qualquer cloud, seja dentro de uma cloud privada, dentro do data center próprio daquele cliente, como numa cloud pública. E qualquer cloud pública. E mais importante isso, essa infraestrutura escolhida, ela obrigatoriamente precisa suportar novas funcionalidades dessa aplicação, o aprimoramento dessa aplicação. E ela poder escalar também dentro dessa infraestrutura. Outro ponto importante que o cliente precisa ter a flexibilidade é de onde ele vai entregar essas aplicações, para quem que ele vai entregar, para quais dispositivos. Ela tem que entregar essa aplicação para um dispositivo móvel, para um desktop, por exemplo, ou aplicações que já são desenvolvidas para IoT, por exemplo. E aqui a gente tem que ter essa liberdade também de escolha dos dispositivos que a gente vai entregar essa aplicação. Claro, também de forma segura e controlada. A gente falou bastante disso aqui numa apresentação anterior, não sei se vocês tiveram a oportunidade de vê-la, mas a gente falou bastante dessa questão de segurança na entrega da aplicação. E a VMware exatamente está muito focada na aplicação. A VMware hoje é uma empresa, claro, é uma empresa de infraestrutura, mas muito voltada para a aplicação que vai rodar sobre essa infraestrutura. Então, basicamente, o mais conhecido da VMware é essa camada de infraestrutura virtualizada, na qual a gente virtualiza praticamente toda a infraestrutura, desde a parte de computacional, passando aí por rede e storage agora também, ou seja, virtualizando tudo isso daqui. Qual é o ponto importante aqui que a gente vai explorar bastante nessa apresentação aqui hoje? É essa questão aqui da camada do meio, que é a camada de gerenciamento. E esse gerenciamento, para essa aplicação, ele é feito para ambientes multi-clouds. Não só gerenciamento, governança, entregar com segurança, ter a visibilidade de onde está rodando essa aplicação, do qual é o fluxo dessa aplicação, enfim. Toda essa portfólio de produtos que a VMware tem, a gente vai explorar um pouquinho aqui. E por fim, claro, essa aplicação em ambiente multi-cloud sendo entregue para qualquer dispositivo.
Falando um pouquinho de multi-cloud, já entrando nesse tema, a VMware tem uma pesquisa, essa aqui é uma pesquisa interna da VMware, que mostra que 67% dos clientes da VMware já estão interessados, já estão usando um ambiente multi-cloud. Ou seja, multi-cloud já é uma realidade hoje no nosso mercado. Aí vem alguns desafios, né, dessa questão de multi-cloud. Basicamente, quando a gente fala de multi-cloud, a gente está falando de usar várias nuvens, a nossa nuvem interna, a nuvem privada, o nosso data center privado, mas também utilizar nuvens de terceiros, por exemplo, aqui no caso uma Azure, no caso uma Amazon, no caso um Google, poderia ser uma outra nuvem, por exemplo um Audível, por exemplo, uma Telefônica. E claro, aqui começo a ter o que a gente chama também de silos de tecnologia. As nuvens são os novos silos tecnológicos. E aqui eu crio uma dificuldade bastante grande, uma complexidade bastante grande de administrar esse tipo de ambiente, um ambiente multi-cloud. Porque eu preciso ter times, muitas vezes, diferentes para gerenciar cada ambiente desse daqui, com conhecimentos específicos para cada ambiente desse daqui. E aí que a VMware entra para ajudar os nossos clientes com uma mensagem bastante positiva. E que a gente gostaria de contar com vocês aí do nosso lado para levar essa mensagem para os nossos clientes. Basicamente, a VMware lançou muitos produtos no nosso último VMworld, que aconteceu ano passado em Las Vegas. E esses produtos, eles são muito voltados para a gestão, a visibilidade, a governança e a segurança dessa aplicação para ambientes multi-clouds. Esses serviços, pessoal, basicamente a gente tem em duas modalidades. A modalidade on-premise, que é a licença perpétua da VMware, a mais conhecida, e agora uma nova modalidade, que é a modalidade como serviço, que é o que são os cloud services que a gente está vendo aqui. Essa modalidade como serviço, ela pode ser contratada sob demanda. Vamos supor, um cliente contrata essa modalidade basicamente para utilizar por um tempo indeterminado. E ele pode encerrar esse contrato em qualquer momento, sem problema nenhum. Esse Cloud Service também pode ser contratado anualmente, por um período de 1 ano ou por um período de 3 anos, com pagamento mensal ou pagamento upfront. Ou seja, eu vou pagar os 3 anos upfront. É claro que aí eu tenho um desconto nesse serviço. Então essas são as formas de contratação dos produtos da VMware que antes eram on-premise e agora a gente está tendo a flexibilidade e dá a opção de escolha para o nosso cliente de contratar também como serviço, que é um modelo que a gente tem visto bastante aí no mercado. Falando um pouquinho desses produtos, tá, pessoal? O primeiro produto que eu vou falar aqui é com relação ao VMC, ou VM Cloud na AWS. O VM Cloud na AWS nada mais é do que uma plataforma VMware dentro da AWS, dentro do bare metal da AWS. A AWS vende o bare metal basicamente com toda a tecnologia de base da VMware, ou seja, a virtualização de servidores, storage e rede. Para quê? Para que o cliente se conecte com essa plataforma, basicamente, e eu crie a tão desejada nuvem híbrida nesse ambiente. Eu consigo migrar, inclusive, workloads de uma nuvem para outra. Não só isso, né? Por exemplo, no caso da Amazon, eu posso consumir para um cliente que já consome a Amazon, para um cliente que pretende consumir a Amazon. Claro que ele está muito buscando os serviços que a Amazon oferece, como o Lambda, EC2, o próprio S3. É possível utilizar esses produtos dentro da plataforma VMware que está rodando dentro da Amazon. Bom, essa estratégia com a Amazon, pessoal, ela não é só exclusiva da Amazon. A VMware tem uma estratégia parecida, exatamente com vários cloud providers, não só no mundo como no Brasil. No Brasil, por exemplo, a IBM está aqui nesse slide, mas no Brasil a gente tem parceiros de tecnologia também, como o Audível, a Telefônica, a Embratel, a Algar. Todos eles também são cloud providers que podem oferecer uma oferta bem similar a essa que a gente tem com parceria com a Amazon. Quais são os casos de uso para esse tipo de oferta? Basicamente, aqui a gente tem 3. Claro que o céu é o limite, mas basicamente o que a gente vê bastante são 3. Primeiro, a on-demand capacity. Basicamente, são para aqueles clientes que ainda buscam manter os workloads dentro do data center próprio e utilizam a nuvem basicamente para um momento de expansão. Por exemplo, um momento de pico de demanda, ele vai usar a nuvem para aquele momento de pico. Ou mesmo para uma estratégia de disaster recovery, colocar a nuvem para fazer o DR desse ambiente. Uma outra estratégia é a parte de cloud migration. Ele vai deixar pouquíssimos workloads dentro de casa, mas ele vai levar bastante workload para a nuvem. E aqui também a gente vê bastante esse tipo de casos de uso. E o terceiro é aquele cliente que quer manter a nuvem pública e a nuvem privada como pares, ou seja, eu posso utilizar qualquer uma das duas. As aplicações elas podem rodar em ambas as nuvens ou distribuídas em ambas as nuvens. Uma vez que eu tenho a tecnologia de base igual, é transparente essa comunicação. Outro ponto importante, entrando já aqui nas questões de cloud service, tá? Falando um pouquinho de cada um deles.
Quando a gente faz uma comparação dos produtos de cloud service da VMware com produtos on-premise, eles são basicamente os mesmos. O que muda, obviamente, é a possibilidade de entregar esses produtos. Como que eu vou entregar esses produtos? Então a gente está falando aqui da diferença do modelo de negociação, que é por serviço, frente ao modelo que é CAPEX, que é o modelo que a gente entrega on-premise a licença perpétua. Outra diferença bastante importante, que é a maneira com que nós entregamos esse ambiente. Então, assim, os cloud services basicamente são para nuvens multi-cloud. Ou seja, se a gente pegar um aqui, por exemplo, o Cost Insight hoje, ele é um produto que já é suportado na nuvem VMware, nuvem da Amazon e nuvem da Azure, ou seja, é multi-cloud. O VRB, que é um produto on-premise da VMware, é focado para a nuvem VMware. Claro que ele pode medir também o custo de nuvens públicas, mas ele não é tão aderente à multi-cloud quanto é o modelo Cloud Service. Só para vocês entenderem um pouquinho desses produtos, bem rapidamente, falando um pouquinho do Wavefront. O Wavefront é um produto vendido como serviço, SaaS, basicamente uma ferramenta analítica que vai monitorar a performance da aplicação, mas não só a performance da aplicação, e aplicações modernas aqui nesse caso, tá? Aplicações cloud native já. Mas não só a performance dessa aplicação, mas também métricas de negócio. A gente tem clientes nos Estados Unidos, a Lyft, por exemplo, sei que tem no Brasil também, mas nos Estados Unidos, a Lyft é um cliente nosso que utiliza, inclusive, o Wavefront para métricas de negócio. Por exemplo, quanto um usuário está esperando por um carro, quantos carros tem na rua, quanto tempo está demorando uma viagem em médio, está demorando uma viagem daquela região. Ou seja, eu tenho uma série de métricas de negócio para tomada de decisão estratégica dentro da empresa. O Workday também usa a Wavefront, o próprio Box usa o Wavefront, enfim, é uma ferramenta bastante já utilizada e disseminada. A VMware tem uma base instalada muito grande de clientes que tem o vRealize Operations, né? Para quem já conhece o produto, é uma ferramenta de gestão de capacidade e performance. E ele se integra bastante bem aqui com o Wavefront, ele combina com o Wavefront. O Wavefront basicamente para monitorar as aplicações modernas e o VROps para monitorar as aplicações legadas, aí, o caso das aplicações, a infraestrutura. E é exatamente para preservar, obviamente, o investimento que o cliente fez em cima do VROps. Outra ferramenta, Network Insight. O Network Insight, basicamente, é para monitorar a rede desse ambiente. Ele também é uma ferramenta vendida como serviço. Ele vai fazer um mapeamento de dependência das aplicações, identificar os padrões de tráfego. Para que serve isso? Basicamente, quando eu tenho esse tipo de abordagem, eu consigo fazer regras de firewall de forma muito mais fácil. Eu entendo como é o fluxo de comunicação dentro do meu ambiente multi-cloud. Aqui eu estou falando de multi-cloud. Eu estou falando dessa ferramenta, olhar esse fluxo para várias nuvens. E eu consigo identificar qual que é o fluxo dessa informação. E eu consigo criar as regras de firewall muito mais rápido. Se eu tenho NSX, por exemplo, a própria ferramenta ela gera uma proposição de regras de firewall para esse ambiente. Outra coisa interessante é fazer troubleshoot. Se eu conheço o padrão de tráfego, eu sei por onde ele está passando, eu tenho uma visualização da comunicação fim a fim desse ambiente, é muito mais fácil eu fazer o troubleshooting. Outra ferramenta, NSX Cloud. Não sei se todos aqui conhecem o NSX On-Premise. A gente tem uma versão do NSX agora para Cloud, consumido como serviço também, vendido como serviço para o cliente. Basicamente, eu tenho aqui um overlay da minha rede, e aqui já falando de ambientes de cloud, a Amazon, por exemplo, e uma nuvem VMware on-premise, eu posso colocar o NSX para rodar nos dois ambientes. E qual que é o ponto importante? Além desse overlay, eu consigo criar regras de segurança multi-cloud. Ou seja, se eu crio uma máquina virtual com uma certa determinada perfil de segurança dentro da minha nuvem privada, se essa máquina se move para a nuvem pública, ela carrega todas essas regras de segurança junto com ela e políticas de segurança, o que é bastante importante. App Defense. O App Defense é uma ferramenta que eu gosto bastante. Esse aqui é focado para nuvens vSphere. É uma plataforma também, é uma ferramenta também vendida como serviço e basicamente todo o engine do App Defense está dentro do hypervisor, dentro do vSphere. O que ele faz? Ele vai identificar o comportamento da aplicação, identifica qual seria o estado pretendido daquela aplicação e se houver algum desvio, alguma mudança do comportamento daquela aplicação, ele vai entender que aquilo pode ser uma ameaça e eu posso tomar ações para aquela ameaça. Por exemplo, se eu tiver NSX, eu consigo, por exemplo, colocar essa máquina numa rede de quarentena, por exemplo. Ferramenta bem interessante também. Outra ferramenta, inclusive essa ferramenta aqui, pessoal, qualquer produto que você compra de Cloud Service, essa daqui ela vem gratuitamente, que é o Discovery. O que é o Discovery? Basicamente, ele vai fazer um inventário de todo o seu ambiente de cloud. Cloud privada, cloud pública, e eu tenho aqui basicamente um repositório central com todos os itens do meu ambiente multi-cloud. É para isso que ela se propõe.
Cost Insight. A gente tem uma ferramenta semelhante, basicamente para todas as que eu falei, a gente tem uma ferramenta semelhante, de novo, para ambiente on-premise, uma licença perpétua. O Cost Insight, para quem conhece mais VMware, a ferramenta paralela aí seria o vRealize Business, que é o que vai fazer a monitoração de gestão financeira do ambiente de cloud. O Cost Insight, ele vai te dar uma visibilidade, qual é o custo da sua cloud. Ele consegue dividir esse custo, ele vai entender, obviamente, quanto custa a cloud que você está consumindo. Ele vai entender, no momento do provisionamento, por exemplo, de uma máquina, se é mais barato colocar dentro de casa, ou numa nuvem da Amazon, ou numa nuvem da Telefônica, por exemplo, ou numa nuvem da Azure. Ele já consegue dar de antemão esses valores para você. E é legal que ele separa também, ele faz um estudo e apresenta um custo por área de negócio. Então, por exemplo, se eu quiser, setar um custo para uma área de negócio e eu estabelecer thresholds para entender se aquela área de negócio está chegando perto do budget dela, eu consigo gerar esses thresholds. Essa aqui é bem nova, tá? Foi lançada agora a disponibilidade dela no dia 30 de março, que é o Log Intelligence. O que é isso daqui? Basicamente, é uma ferramenta para gestão de logs, multi-cloud, para qualquer ambiente de nuvem, não só ambientes virtualizados de nuvem, mas também ambiente físico. Eu posso, por exemplo, fazer coletar logs de servidores físicos, coletar logs de switches, coletar logs de storage, por exemplo, físico, e criar um dashboard customizado na qual me facilita o troubleshooting, também consumido como serviço. Isso daqui. A VMware, de novo, tem uma ferramenta também on-premise para gestão de logs, que é o nosso Log Insight. Aqui é o Log Intelligence. Bom, pessoal, como que eu consumo tudo isso daqui? A notícia boa aqui, basicamente, a gente tem um portal, que é o cloud.vmware.com, e aqui nesse portal a gente pode requisitar um acesso, e a notícia boa é que muitas dessas ferramentas que eu citei aqui tem um trial por 30 dias. O cliente consegue testar essas ferramentas por 30 dias. Aqui, para a gente finalizar, e fica um convite aqui para vocês que são parceiros, para estreitar o relacionamento com a VMware, para aqueles que não são parceiros, também buscar aqui a gente para a gente explicar um pouquinho melhor, um pouquinho como que é essa mensagem. A gente está vendo bastante aderência, a VMware está focando bastante na aplicação, a VMware está focada no desenvolvimento de produtos centrado na aplicação do cliente. Ou seja, toda a parte de governança, a parte de dar visibilidade, dar o controle, a segurança para aquela aplicação que está rodando no multi-cloud, é isso que a VMware tem feito. E eu convido vocês todos aqui a visitar o nosso stand aqui no evento, para a gente falar um pouquinho dessa mensagem, a gente descer um pouquinho mais no detalhe dessa mensagem, e espero que vocês nos visitem e se tornem um cliente. Aí a gente conta com vocês, a VMware realmente confia muito nos parceiros para levar essa mensagem, e era essa a minha mensagem que eu tinha para vocês. Muito obrigado.